Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um J17 Talks. Uma pergunta aí para você. Você está com saudades dos nossos episódios? Tem acompanhado? Então, tem conhecimento, tem informação que você pode compartilhar aí nas suas redes. Eu não sei se o meu amigo Zé Manuel está aqui na tela. Eu acho que sim. Vou perguntar até para o Loyola. Ah, está na tela. Olha aqui, meu amigo. Hoje eu vou abrir esse programa aqui de uma forma diferente. Não sou Tom Cruise, mas à la Top Gun. Eu vou te acompanhar. Ah, é? Não sou Tom Cruise, mas adoro uma missão impossível. Muito bem. Olha, hoje, se esse podcast tivesse uma trilha de abertura, certamente seria, né? Como que é? Do Top Gun? Do Top Gun, né? Será que dá para colocar? A gente consegue depois incluir ali. Vamos fazer essa trilha aqui, né? Meu amigo, eu vou voltar aqui ao padrão apresentador de podcast para dizer o seguinte. Hoje é um dia muito especial e a gente tem a honra de receber aqui o professor Rui Santana. Ele é professor, consultor, fundador do Instituto Hermínia Santana, ex-diretor da Copel e, acima de tudo, meu amigo, meu primeiro professor de pós-graduação. A gente nunca esquece das boas referências que nós temos nas nossas vidas. E ele tem um detalhe super interessante. Eu não vou revelar a idade, mas ele é um setentão que ainda pilota avião e é motociclista. Professor Rui, que honra ter você conosco. Muito obrigado. Sabe, Zé, sempre quando querem me tirar sarro de mim, eles usam a palavra ainda. Olha aí, ó. Ainda. E eu não deixo passar em branco. Né? Não deixo passar em branco. Eu fiz uma viagem, você é motociclista também, até Nashville, no Tennessee. Oh, que bacana. Um mês, 14 mil quilômetros. E voltei de avião normal, mandamos as motos pelo navio, e eu chego num táxi, Zé, no aeroporto Afonso Pena, meu capacete e a minha mochilinha, né? E o taxista vira e diz assim: o senhor ainda? O senhor ainda anda de moto? Eu disse: senhor, acabo de fazer uma viagem de 14 mil quilômetros, né? Pensei, mas eu não falei. Não sei, vocês vão cortar depois. Não. E, inclusive, a senhora, sua mãe, estava comigo em parte da viagem. Então, não vale. Mas, enfim, Nascimento. Vou quebrar esse ainda para te mandar outra. O bom entrevistador é aquele que levanta a bola, né? Nosso papel aqui é um pouco disso. Sim. Você ainda pilota avião, é isso mesmo? E você é um bom piloto? Conta a história do churrasqueiro, então. Então, o meu sonho, Nascimento, sempre foi voar. Desde criancinha, aos 10 anos. Aliás, eu morava aqui perto dessa região aqui. E eu tinha uma paquerinha, Zé. Na época, eu tinha 10 anos, veja só. E o nome dela era Iraceminha. Até às vezes me dá vontade de parar naquela casa para ver se 70 anos depois, enfim. E eu dizia assim: eu quando eu crescer, eu vou ser piloto. E daí a Iraceminha dizia assim: então eu vou ser aeromoça. Uau! E aí começa, né, o meu amor, minha paixão pela aviação, Nascimento. E eu aprendi a voar relativamente tarde, sabe? Uma época que eu morei fora, então lá fora é mais fácil, mais barato, mais moderno, né? Eu aprendi a voar com 30 anos, então é relativamente tarde, né? Mas eu tenho aí umas 1.600 horas de voo, né? Voei muito como piloto de paraquedismo, levava os meninos para saltar. Voei também muito como rebocador de planadores. Então essa é a minha experiência, né? Eu sou um piloto cuidadoso, né? No último voo que eu fiz, estava com muita turbulência e muitas correntes ascendentes. E eu, para posar, tentei 3 vezes. E a minha mulher que estava lá embaixo, ela cantava a bola, ó. Ele está alto demais, porque tinha muitas térmicas, sabe, Zé? Tanto é que o pessoal dos planadores, teve um cara que ficou voando 5 horas de planador. Uau! Porque estava muito agitado tudo ali, né? Mas, enfim. Então, Nascimento, nós temos aquele voo programado, né? Olha! Porque daí eu vou responder essa sua pergunta na prática. Muito obrigado, professor. Olha, essa promessa é antiga. Todo mundo já passou na frente do seu ex-aluno, já foi voar e eu não fui. Esses dias ele estava dodói da coluna e me liga e falou assim: vem pra cá. Eu falei: caramba, deve ser uma notícia boa, vamos voar. É que ele não podia voar e ele precisava cheirar o óleo, o motor do avião, a pista e etc e tal. Aí ele ficou lá embaixo e eu acabei voando com alguns amigos deles. É verdade.
Mas a história que ele nos contou do churrasqueiro, você pode lembrar pra gente? Sim, bastante interessante, porque o churrasqueiro olhou para ele e, avaliando o perfil, perguntou: Você ainda... Ainda vou? E aí nós lembramos aquela resposta saudosa, né? Claro, tô vivo ainda, né? Claro que eu piloto bem, voo bem. Mas viu, Zé, esse ainda às vezes tem conotações mais perigosas, porque esse ainda vale para diversas atividades, certo? Olha... Então a gente tem que esclarecer que talvez não com aquela frequência de antigamente, mas a intensidade não mudou. Isso aí. Bora lá. Professor, é o seguinte, né? A gente fez esse preâmbulo aqui. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco, né? Privilégio. E a gente falou de uma coisa tão bacana, tão bonita, né? Quem está em casa também, né? Quando você vai voar ou se você ainda não voou, a gente olha para cima e diz, caramba, a magia, né? Sim. Do voar, a magia da aviação. Lembrando que um dos históricos da aviação é o brasileiro Santos Dumont e que o avião completou recentemente 100 anos, cento e poucos anos, né? Alguma coisa assim. 100 anos, me parece. Né? Então, é uma magia, né? E o quanto essas máquinas avançaram e evoluíram. Trazendo esse olhar, né? E é uma das coisas que você faz nas suas aulas, nas suas palestras. Sim. O professor Rui fez doutorado nos Estados Unidos, estudou no Japão, tem um olhar analítico para o mundo empresarial. Qual é a analogia que a gente pode fazer entre a aviação e o mundo dos negócios, o mundo empresarial especialmente? Quantas horas que nós temos para conversar? São algumas horas, até porque a gente vai vender isso aqui como um curso, né? Oba. Como fazer a sua empresa voar como um avião em voo sem turbulência. Então, no início da década de 90, eu comentava com vocês, o Francisco Gumide, comentava que até morava aqui perto, né? Ele vai para o Japão e fica encantado com a gestão da qualidade, com o famoso modelo japonês, né? E o Gumide, então, começa a implantar na Copel, né? Eu tive essa oportunidade de estar no Japão também, esse modelo, esse novo modelo de fazer a gestão de empresas, né? Então, eu comecei a ver nos modelos da qualidade a importância de métricas, de KPIs, de indicadores, até inspirado pelo Kaoru Ishikawa, que foi o grande guru, né? Uhum. Quem não mede está à deriva. É um jargão assim muito valioso e verdadeiro. E para mim, Zé, que já na época eu voava, eu digo, puxa, mas isso para um aviador é absolutamente natural. Então, da mesma maneira, desculpe, como você tem um altímetro, um velocímetro, um horizonte artificial, as empresas também têm que ter essa forma de uma avaliação em tempo real. Não adianta pegar um mês depois, 2 meses depois. E daí surge um paper do ano 2000, do Kaplan e do Norton, né? Onde eles lançam o famoso Balanced Scorecard, BSC, né? Que não é um bicho de 7 cabeças, é Balanced Scorecard. E nesse paper da Harvard Business Review, o que eles fazem? Exatamente essa analogia. E no primeiro parágrafo eles dizem isso, né? Imagine um comandante voando. Então, para mim, caiu meio que naturalmente, né? E imediatamente eu passei a incorporar, porque eu vivia isso, sabe? Então, comecei a colocar fotos do painel do avião, né? Alguns pequenos vídeos mostrando quais são os instrumentos mais importantes. E a analogia que eu acho mais legal, Nascimento, eu acho muito legal isso. Porque quando você está aprendendo a voar, você tem todo o painel de instrumentos, Zé, e daí o teu instrutor, ele vai desligando alguns instrumentos para que você continue voando, mesmo não tendo aquele instrumento, né? Então você vai tirando, vai tirando, vai tirando. Agora você perdeu o altímetro, continue na mesma altura. Agora você perdeu o velocímetro. O altímetro e o velocímetro, entendeu? Enfim. E na empresa, como é que é? Né? Ou seja, será que um indicador na área de pessoas tem a ver com um ROI da empresa? Eu acho que tem. Então, essa analogia e essa provocação que a gente faz. Ou seja, você dá um painel para um gestor com as métricas específicas para aquele tipo de negócio e daí você diz assim, agora, meu amigo, você perdeu o market share. Como é que faz
para manter o market share. Isso é um desafio muito bacana. Muito legal. Os paralelos entre a aviação e empreendedorismo são absolutamente reais. Já falamos disso aqui uma vez, né? São todos baseados em protocolos. Sim. Os protocolos prevêem redundâncias. Na aviação, Sim. sempre em nome da segurança. E no negócio também, porque a segurança assegura a perpetuidade de um negócio. Agora, a redundância ela é absolutamente necessária para todos os pontos de vista e as dimensões do trabalho. Pessoas, processos, sistemas, eu preciso observar o contexto, então eu preciso entender como é que está a temperatura lá fora, o clima, a meteorologia. Como é que o mercado está se comportando, o varejo e o concorrente? Nós temos similaridades tremendas. Agora, o avião não sai do chão se certos protocolos não forem cumpridos. De segurança, de meteorologia, de abastecimento, de manutenção, de autorizações, de preparos. Existem uma série de protocolos de segurança que preservam a vida. E a empresa, da mesma forma, ela não consegue decolar se não estiver bem preparada. Agora, tem aquele piloto despreparado, aquele piloto displicente que levanta o avião. Acaba tendo em alguns lugares. Ele pode pousar? Pode. O risco existe. Assim como as empresas que não se planejam, assim como as empresas que não observam o contexto, a concorrência e todos os protocolos. Algumas conseguem ter sorte e crescer, mas a maioria, infelizmente, não. Os paralelos entre o empreendedorismo e a aviação são intimamente relacionados e todos eles mostram que as empresas de sucesso seguem a mesma lógica. Processos, pessoas, sistemas, treinamento constante, bom plano de voo. segurança. Muito bem. Eu acho, sabe, Zé, que pilotar uma grande empresa é muito mais difícil que pilotar um 777, um 777. E a aviação traz para nós, administradores, gestores, dois ensinamentos legais. O primeiro você acaba de falar, é o treinamento, senhor. Então, os meus amigos que pilotam os grandes aviões, né? Aliás, em Curitiba nós temos uma escola que tem simuladores reais, que é a EPA, Escola Paranense de Aviação. Tem pilotos de mais de 50 países que vêm para Curitiba para fazer o excelência, né? Excelente. É o treinamento. Então, os meus amigos, a cada 6 meses, o cara sai da cabine do seu super Airbus e passa uma semana num simulador, né? Uma semana, treinando tudo que pode acontecer, que a gente conhece que tem acontecido, né? Então, treinamento, o que mais? Deixe-me concluir, meu querido Nascimento. É um treinamento constante de uma semana. Uau. E após essa semana, sim, ele vai ser examinado. E se ele não passar na prova, ele não volta a voar. É o treinamento. Então, às vezes a gente imagina, né, Nascimento, quantas vezes a gente já falou sobre isso, fazer um simulador para gestores. Entendeu? Agora, porra, o dólar vai a 7. O que faz? Né? Agora tem uma greve de não sei o quê. Né? Um simulador de gerente. Então, um treinamento, tá? O outro também é muito legal. Complacência. Por isso que você não tem tripulações que voam sempre juntas. Raramente você voa com uma pessoa que você conhece. Por quê? Porque senão você fica amigo. Pô, o cara tá meio, né? Não tá muito legal hoje, deixa comigo. Pô, ele fez esse errinho, a gente quebra o galho. Não tem. É protocolo, você falava isso, Zé. É rigor. Então, a complacência, ela é evitada a todo custo. É super profissional, senhor, né? Treinamento e complacência. A gente tinha que trazer isso para dentro das organizações. Agora, o Zé falou uma coisa muito importante, que é aquele movimento antes, né? Recente eu voei com um grande amigo, que é o Irã, e ele é piloto. Sim. E a gente ficou um bom tempo fazendo todo o checklist, ele mesmo fez. Então, esse checklist, antes de colocar a tua empresa, a tua aeronave para voar, é importante. Sim. Porque, às vezes, os problemas acontecem por bobagens, né? Tem um amigo meu que tinha um aeroporto e voava há muito tempo, era instrutor de voo, né? Então, ele estava levando diversas pessoas para voar. E uma das pessoas que foi voar com ele, eles decolaram e daí, pá, parou o motor.
Mas ele era muito habilidoso e estava numa região tranquila, então ele posou em frente. Daí o menino lá, passageiro todo, todo empolgado, disse, meu Parará, né? Nascimento, né? Porra, você é... né? Você é forte, né? Daí ele falou assim, se eu fosse forte, eu teria aberto a torneirinha da gasolina. E essas coisas acontecem, né? Por isso que o protocolo, o checklist... né? Mas aí vem o treinamento e a experiência também. Sim. A experiência nessa disciplina, não necessariamente experiências anteriores em outros negócios. Sim. O conjunto de experiências que você tem e habilidades vão te ajudar. Por quê? Na aviação existe protocolo para tudo. Sim, senhor. E normalmente um acidente ou uma intercorrência não é causada apenas por um elemento. É sempre uma sequência de elementos. E normalmente nas empresas nós também temos uma sequência de movimentos que fazem com que ela pode atravessar um problema, ou entrar numa crise, ou até encarar uma oportunidade. Sim. Ter o preparo, ter treinamento, ter experiências múltiplas anteriores, mas também nesse negócio é importante. Agora sim, tem que ter o plano, porque o avião não sai do chão sem o plano de voo. A empresa precisa ter o plano. Voar no escuro é como sair com o avião do chão com absolutamente nenhum instrumento e a cabine vendada. Qual que é a possibilidade de você acertar a pista na hora de pousar? Pequena. É pequena, né? Professor, vamos fazer uma transposição dessa aula que o Zé nos deu aqui, falando sobre plano de voo. Vamos falar sobre alguns olhares para as empresas, pessoas, fazendo essa comparação. Tá. Veja bem, eu acho que o conceito mais valioso nessa nossa conversa de hoje, senhores, que são especialistas numa área que eu sou só observador e apaixonado, né? Até eu sempre brinco com meus amigos e digo assim, não me denunciem lá no CRA, tá? Ou no Conselho de Psicologia, alto lá, eu sei que eu não sou e tal, né? Mas o conceito mais importante é competência, que as minhas amigas psicólogas falam muito, né? Então, o que acontece? Você treina, Zé, no simulador de voo, 1000 coisas protocolares. Porra, vai pousar, não desce o trem da direita. Deu o cara manual. Tá voando lá em cima, cai a máscara sem parar. Então o cara treina. Isso daí é rigor, é protocolo. Mas a competência, que é a nova dimensão, não tão nova assim, de você deixar o cara competente para resolver qualquer problema. Mesmo aqueles que não estão na listinha. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi no Japão. Manual de erros do passado. Você anota. Esses não fazem mais. Não faço mais. Então é questão da competência. E essa tua pergunta, Nascimento, quando se fala em pessoas, claro que é a competência. Hard skills e soft skills que os psicólogos têm trazido. Exatamente. Técnica e comportamental. E eu tenho um case que eu apliquei dentro daquele curso que você coordenou, lá na PUC, né? De um queridíssimo amigo nosso chamado Sidney Lohman. O Lohman, ele hoje já está no Qatar há 20 anos, supercomandante 777. E, inclusive, ele coordena uma parte educacional para os comandantes da Qatar Airways, né? E o Lohman viveu uma situação que a gente até escreveu um case, né? Onde eu não vou contar a história toda porque é longa, né? E nem muito menos a resposta, né? Então entra um oficial armado no avião e tem os protocolos, né, Zé? Tem problema, tem que colocar na caixinha, tira as balas, tem todo um protocolozinho de segurança. E esse senhor simplesmente carteirou. Não vou, porque é uma missão secreta, é um voo rápido. E criou-se uma situação que atrapalhou a vida de 300 pessoas. E ele inverteu toda a situação, entrou em contato com seus colegas dessa entidade e disse que o comandante Lohman teria dado voz de prisão para ele. Uau. O que não era verdade. E, inclusive, vieram viaturas dessa instituição, quase prenderam o comandante. Mas, enfim, é uma história longa que nós podemos um dia comentar, porque é uma história, assim, muito legal.
E o final do filme, então, nesse método dos cases que você conhece, Zé, que o pessoal de Harvard usa muito, né? A gente coloca o participante na posição do cara, né? O que você faria se tivesse na posição do comandante Loma? Até hoje, eu já contei essa história para umas 300 pessoas. Ninguém cantou a bola do que o comandante Loman fez. E com segurança, ou seja, Zé, porra, isso é competência, o que você está falando agora há pouco. Só ele tem essa capacidade, essa sagacidade. Claro que o protocolo também é importante, mas agora, né, até... Entrou a diferenciação pessoal. Ele é o Pelé, né, da cabine de comando. Zé, como ter essas competências diferenciadas? Essa é uma pergunta. Né? Mas aí vem um ponto bastante importante que o professor trouxe para nós, contando sobre a sua ida no Japão para conhecer os processos de qualidade ali no início dos anos 2000. Perdão, no início dos anos 2000, correto? 90. No início dos anos 90. Então, no início dos anos 90, nós falávamos de Kaizen, Isso. nós falávamos de determinados conceitos que o Japão aprendeu no pós-guerra, principalmente documentando os erros Sim. e perpetuando esse conhecimento Sim. para entregar competência, como o professor disse, para pessoas que não tinham aquela experiência. O treinamento constante Sim. é absolutamente necessário, mas eu já fui treinado nisso no ano passado. Vai treinar de novo, porque a prática deixa você muito bom. Agora, atenção à frase. Você se torna muito bom naquilo que você pratica recorrentemente. O que você está praticando na sua empresa? Treinando, fazendo, né? Olhando o manual de erros do passado para não cometer mais, porque tem isso, né? Claro. Às vezes a gente repete os erros antigos e pior do que repetir os erros antigos, continua cometendo novos, né? Por isso que eu comentei. Você se torna muito bom naquilo que você pratica. O que você está praticando? E aí entra a questão de você ter um planejamento estratégico, uma visão, esse olhar, né? Quando a gente falava sobre... Estava te ouvindo, professor. Sim. Quando a gente falava sobre gestão lá na ponta, lá na prática, que é o que a gente viveu, né? Você viveu numa grande companhia como a Copel, em grandes momentos. O Zé, com toda essa história que ele tem corporativa. O Nascimento também, né? Eu falo que com 24 anos eu comecei a liderar empresas. E uma coisa muito importante que a gente tem falado muito, inclusive no Drones e Dinossauros, liderança contingencial. Como é que você exerce essa liderança em tempos de paz ou tempos de guerra? E para cada momento vai ser uma competência, vai ser uma habilidade e vai ser um ponto dentro da sua empresa que você precisa trabalhar. Hoje a gente tem falado muito sobre inovação, sobre futuro. Qual é o ponto que a gente tem que olhar? Né? Qualificação, treinamento, fazer com que o seu time seja disruptivo, tenha um olhar definitivamente do futuro. Professor, como foi essa sua estada lá no Japão? Fiquei super curioso, até porque eu aprendi Kaoru Ishikawa. Será que eu tenho algum trabalho atrasado para te entregar ou não? Tô com medo, viu, Zé? E eu lembro que ele falou dessa base de estudo, do PDCA, do Kaoru Ishikawa, da espinha de peixe, tudo isso eu fiz lá com você. Então, Cara. às vezes eu pergunto, Zé, para os meus ex-alunos, o que eles lembram da minha aula? É uma pergunta honesta. Né? Eu dava aula na FAI 10 noites vezes 4 horas, 40 horas. E eu encontrei uma ex-aluna, ela estava com 2 amigas numa casa de pães, estavam lá fazendo lanche. Eu entrei e ela perguntou, professor Rui, tudo bem? Está lembrado de mim? Eu digo, não. Claro que estou. Sim. Você foi minha aluna lá na FAI. O que você lembra das minhas aulas? Ela falou assim, eu lembro, Rui, que para quebrar o gelo, antes da aula, você sempre deixava tocando um DVD do Kid de Abelha. Então eu disse, olha, eu pago para você o lanche se você lembrar de alguma outra coisa dessas 40 horas. Ela falou, às vezes era um DVD do Eagles. Porque, de fato, o que a gente grava são as emoções, é o que nos emociona. Eu estou num dia trabalhando lá na Copel, eu era assistente do Francisco Gumide, um grande líder, né? Maravilhoso, amigo especialíssimo. E ele me chamou e disse assim, Rui, nós vamos mudar a forma de fazer gestão na Copel.
nós vamos trabalhar com gestão da qualidade. Eu digo, pô, presidente, mas a Copel já é uma empresa tão valiosa, né? Será que a gente precisa melhorar a nossa qualidade? Ele disse assim, Rui, você sabe qual é o nosso DEC-FEC? Eu não tinha a mínima ideia, porque a minha área era de engenharia civil, né? Não era eletricidade. DEC-FEC é um parâmetro, uma métrica muito importante, que significa a quantidade de horas que o nosso cliente fica sem energia. Uma grande cidade, 1, 2 horas. Afastado um dia inteiro, né? Eu não tinha a mínima ideia. Ele falou, olha, Rui, estávamos em 92, era 24 horas. Tá, agora vamos para a Copel lá do estado da Flórida, enfim, não me lembro o nome da empresa. Florida Power, eu acho. Qual é o DEC-FEC da Florida Power, Rui? Pô, presidente, não tenho a mínima ideia. Disse, ó, era 1h30, eles baixaram para 45 minutos. E demorou 5 anos. Primeira lição do dia. Milagre só se o quiser. Não é assim, 5 anos. Qual é a melhor empresa do mundo, de acordo com essa métrica? Pô, presidente, não tenho a mínima ideia. Acabei de visitá-la e os olhos dele brilhavam. Kansai Electric, no Japão. E quando a minha querida Copel tinha essa métrica de 24 horas, a Kansai Electric era 15 minutos. Uau! Daí disse, professor Rui, estamos bem? E aí começa uma campanha muito legal, que começou, meus queridos amigos, com treinamento, porra. E nós demos um curso de 30 horas, alguma coisa assim, para 900 caras, Toda pessoa que tinha uma formação gerencial, uma posição gerencial na Copel, passou e checava. E a Copel, eu acho que não seria o que ela é hoje se não tivesse. E já era uma empresa maravilhosa, né? Sabe que essa sensibilidade da liderança para qualificação, para treinamento, porque muitas vezes, né, não o líder, o tocador, né, o chefe da empresa acha que o time não precisa ser treinado e que aqueles 30 minutos são perda de tempo. E aí ele multiplica por 900 e a conta fica pior, né? Mas o quanto você para debater, para discutir, para ajudar a tomada de decisões e o quanto você gera de crescimento do seu time num processo como esse, professor. Esses dias eu mandei uma... Agora vou ser bem exibido. Vai. Cortem, né? Mas eu mandei uma mensagem para o Francisco Gumide, né? Agradecendo, veja que sincronicidade, né? Agradecendo essa oportunidade que lá em 1992 ele deu para mim, né? De ir para o Japão. Eu escrevi, Gumide, nossa, queria te agradecer, né? Isso faz um mês, menos de um mês. Ele escreveu assim, não precisa me agradecer. Foi um investimento, veja a cabeça dele. Foi um investimento bem sucedido, né? E você distribuiu e tal. Então, mas eu agora, podemos inverter aqui a conversa ou não? Claro. Eu quero entrevistá-los. Tem isso também, Zé? Não, porque são temas que eu desconheço. E são temas, assim... que muita gente debate. Você sabe que ele andou com os seus amigos também, né? Ele é precursor da Olivetti no Brasil, andou com o Domênico de Masi, que a gente vai falar dessas andanças mútuas de vocês, e eu fico aqui bebendo na fonte. Mas vamos permitir? Vamos, né? Com prazer. São perguntas que responsa. Difíceis. Vamos pedir ajuda do Peter Drucker. Tá? E o Peter Drucker, ele falava assim, descubra... É uma pergunta honesta, tá? Isso aqui não é... Opa, isso aqui não é jogo de cena, tá, pessoal? A pergunta é honesta de quem não sabe, né? O Peter Drucker dizia assim, descubra os seus pontos fortes. Uau. Ele dizia assim, é um dos vídeos que eu assisti dele, nós somos competentes, se é que a gente é competente em alguma coisa, em 2 ou 3 coisas. Portanto, trata de encontrar aquilo que você faz melhor do que os outros. Tá? Então, é uma provocação que eu estou fazendo aqui com vocês. Né? Eu, por exemplo, nos tempos lá que eu convivi lá com o Gumide, a grande qualidade dele que eu achava é como um diretor de cinema. Ele conhece os seus atores, quem faz melhor o papel de humor. Então, essa é a primeira pergunta. Será que às vezes não está errado, não errado, mas não dá resultados? Você dá um treinamento generalizado sem antes você mais ou menos fazer uma mapear, seleção, né?
fazer um assessment do teu plantel. É que nem no futebol, né? Cada um tem uma habilidade. Chuta com o pé direito, outro com o esquerdo, outro é bom na ponta direita, outro é bom na ponta esquerda. Se fosse para eu, impostor, né? Dizer qual é a característica de um líder, esse olhar do diretor de cinema. De destacar, entende? Mais do que qualquer coisa, né? É muito importante que esse líder ele consiga mapear, e existem ferramentas para isso, para que ele consiga mapear através de um assessment, ou muitas vezes até por feeling e através de entrevistas, as competências daquelas pessoas, para conseguir orquestrar o time da melhor forma, adicionar as pessoas às melhores posições para que elas possam ter o melhor desempenho. Claro, treinamento vai ajudar, vai potencializar. E aí vem alguns elementos importantes quando a gente fala de qualidade. Agora há pouco falamos de Kaizen, existem outros elementos. A qualidade requer o elemento da comparação. Como é que nós estamos comparados com um concorrente, ou comparados com uma empresa da nossa região do mesmo segmento, ou com uma empresa da nossa região de outro segmento, mas com o mesmo número de funcionários? Existem vários critérios de comparação. A comparação é necessária para que nós possamos criar uma escala de qualidade e entender se eu ainda tenho um gap a ser superado. Se é localizado esse gap, vamos buscar pessoas com competências, buscar os conhecimentos que nós não temos para que eles possam ser introduzidos, buscar o conhecimento documentado e entender como é que essas empresas conseguiram alcançar os bons indicadores. As empresas que buscam a excelência procuram aprender com aquelas que já alcançaram a excelência e que se mantêm. Por quê? Lembrando, restrições aparecem o tempo todo. Um novo mercado, um novo concorrente, um boom econômico, uma guerra, acontecem várias coisas e você nem sempre está preparado para tudo. Tudo bem. Agora, quando você tem protocolos, você consegue atravessar qualquer uma dessas turbulências mais facilmente. E não tenha medo de pivotar o seu negócio. Se você precisar entrar num mercado novo, lançar um produto novo, abraçar uma nova oportunidade, tenha certeza de que você pode compor o time adequado com um complemento de competências em relação à sua. Peraí, complemento? Sim. O bom líder é aquele que conhece as suas limitações e traz pessoas para complementar as suas competências. E ele próprio está sempre aprendendo e se desenvolvendo. Ô Zé, você comentando sobre isso, vou trazer uma emoção aqui para o professor Santana. Essa eu aprendi com o seu amigo, o Eloy Zanetti. Esteve conosco lá recentemente. O Eloy, num dos seus treinamentos, quando eu trabalhava no grupo GRPcom, ele fez uma analogia que eu gostei muito. A minha mãe, Dona Maroca, ela é especialista em fazer conservas. E eu lembrei muito da minha mãe. E ele falou o seguinte, que o exercício da liderança, quando se toca da gente falar de pessoas, de time, é como fazer uma conserva. Vamos fazer lá uma conserva de pepino. Se você colocar apenas água e pepino num vidro e fechar, vai apodrecer, vai dar errado. E aí ele nos ensinou que uma boa conserva e a boa escalação de um time, como a gente falou, né? De um time de futebol com os melhores atletas, de um time da empresa, você ajustando competências técnicas com competências emocionais, porque hoje em dia as pessoas e as empresas contratam, né, por competências técnicas, mas demitem muito por competências emocionais, a falta das chamadas soft skills. E voltando lá para a Dona Maroca, e fazendo essa conexão dela com o Eloy, ele falou o seguinte, que se você pega um dente de alho e morde, a sensação não é boa. Da mesma forma que se você pega um grão de pimenta e morde, não vai ser legal. Ou se come um pepino cru recém-tirado ali da sua horta. Agora, quando você pega tudo aquilo e vai colocando, né? Lava aquele pepino, coloca uma folhinha... Já tô com água na boca, professor. De louro. Nossa. De endro.
uma folha. Eu não sei porque que a minha mãe coloca uma folha de parreira dentro da conserva que ela faz. Então. Coloca o sal na devida medida. 2 grãozinhos, 2. Mãe, por que não são 5? São 2 de pimenta naquela conserva. E aí você coloca, fecha, coloca em banho-maria, deixa um tempo para ele fermentar e você abre e você tem uma conserva maravilhosa. Da mesma forma, é dentro de um time. Se você colocar um profissional que seja só pimenta, não vai dar boa. Ou que seja só alho, ou que seja só sal, né? Ou outro ingrediente. Grande então, analogia. a grande sacada é você misturar todos esses ingredientes e, naturalmente, que todas as competências. Eu acompanho o Eloy Zanetti há muitos anos. E só conheci ele pessoalmente faz um ano e meio. E eu já gostava muito dele e inclusive, prometi para ele também um passeio de avião. Ah, ele... Ei, Zé, Mas fique tranquilo, ele mora na Serra da eu sei, Mantiqueira. ele está cultivando azeitonas. E o Eloy, ele tem histórias incríveis, estive lá no Instituto algumas vezes e aprendi com ele recentemente. E tenho usado direto essa expressão do Eloy, tá? Cúmplice. E o Eloy estava falando, Nascimento, da importância do cara da empresa ser cúmplice da empresa, alinhado com o propósito do cara, entendeu? Porque daí o propósito é o mesmo, né? Como uma patrulha de escoteiros, certo? Como uma esquadrilha da fumaça. Tem que ter. Então, de novo, o impostor aqui pergunta, né? Como é difícil esse processo de seleção também, né, Zé? De você fazer com que as pessoas, de fato, incorporem, né? Aquele propósito. É para lá que a gente está indo, né? E te provoco mais agora também, tá? Porque você é um vivente de longa data nas companhias, né? Eu falo que ele vem de Olivetti, de empresas tecnológicas, Sim, agora as startups, as fintechs. Tá fora de moda? Ou a cultura morreu? Ou a gente não tem mais essa cumplicidade, esse pertencimento? Parece que a gente está muito distante, tem um outro termômetro regulando as empresas. Tanto é que muitas companhias que vieram nessa virada na década de 90, anos 2000, e eu vivi isso dentro de companhias que implementaram processos robustos de cultura, de qualificação, de treinamento, elas tiraram essa energia da tomada. O que está acontecendo, Zé? Nós temos uma busca desenfreada pelo resultado e pelo desempenho. Sim. Mas nós temos indicadores muito bons. Recentemente o MIT divulgou uma pesquisa que mostra que 800 empresas de capital aberto nos Estados Unidos, 800 empresas investiram fortemente em cultura e em pessoas, justamente para reduzir o número violento que existiam de doenças mentais, de burnouts, de problemas de afastamento. Essas empresas desempenharam muito mais fortemente que os seus pares e saíram de crises muito mais recentemente, porque tornaram-se empresas resilientes. Eu trouxe só um dado aqui, mas nós temos vários dados. Eu recentemente citei o professor Alexandre de Micheli, onde ele desenvolveu um estudo com mais de 100 mil pessoas, com 1.000 empresas, onde ele mostra que as empresas que possuem lideranças virtuosas são mais perenes, mais lucrativas e mais felizes. Agora, no mundo onde nós vivemos, o conhecimento descentralizado, porque agora a informação está acessível para todo mundo, não apenas para quem está nas capitais. A long time ago, a gente precisava viajar para ir lá para a capital para poder fazer aquela faculdade. Eu acabei de terminar um curso de extensão da PUC Rio Grande do Sul sem ter pisado lá nos Pampas Gaúchos. Então, hoje está muito fácil fazer isso. Em momentos de conhecimento descentralizado, de cultura de altíssima performance e busca por resultado, um olhar para o ser humano é absolutamente essencial, porque no final são pessoas que entregam resultado. É verdade. Nascimento. Desculpe te cortar. Desculpe. Nosso amigo dos porquês, né? O Simon Sinek, 100% dos clientes são pessoas,
100% dos colaboradores são pessoas. E a gente já falou aqui, né? Você falou do Peter Drucker, a gente falou recentemente do Kotler, Philip Kotler, que é o Conte não gosta de que chame ele de papa do marketing, mas é o cara do marketing, né? Do marketing 1.0 ou 6.0. O último livro dele não foi o marketing 7.0 ou 8x ponto alguma coisa, foi Human to Human. De pessoas para pessoas. Né? Vale muito a gente olhar, né? Mesmo na era da inteligência artificial, da tecnologia, da inovação, da disrupção, de quando nós estamos a um passo de colocar o pé em Marte, se já não colocamos, né? Sim. Pessoas fazem produtos, serviços,